Queremos convidar então aquele que vai ser o primeiro pregador do congresso, o nosso reverendo, pastor em teologia, é uma voz entre a juventude, uma voz de pastor jovem que tem ecoado, filho do profeta Mies Antônio, homem de Deus. Eu queria recebê-lo quando demos as boas-vindas, ele não estava. Ele é líder da... Deixa então acabar de fazer a apresentação, irmão. Ele é líder da Fonte de Vida, Assembleia de Deus Fonte de Vida, é isso. Ele é líder, tem várias congregações espalhadas pela cidade de Luanda. Deus seja louvado pela vida dele. É um homem de Deus, eu em particular tenho referências da sua forma, da forma como Deus tem lhe usado. Então, vamos recebê-lo aqui no nosso altar, com muita honra e respeito. Pastor Simplício João, por favor. Aplauda ao Senhor. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Você pode cumprimentar o irmão, a irmã que está do seu lado e dizer para ele: Deus te abençoe. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28. Do versículo 18 até o versículo 20. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, do versículo 15 até o versículo 18. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. Versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A palavra do Senhor. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Do versículo 42 até o versículo 47. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E preservando unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de oração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. A palavra do Senhor. Ok. Salva de palmas pela leitura da palavra. Obrigado. Toma o teu assento. É uma bênção estar aqui. Desde já, meus agradecimentos ao líder Benção pelo convite que me fez. Que Deus abençoe toda a equipe que está na organização da atividade. E que Deus abençoe os seus servos que estiveram aqui no painel, né? Em especial o reverendo Cardoso. A gente tem se encontrado já em alguns trabalhos, né? E tem sido uma grande benção. Hoje é o primeiro dia, né, da conferência e o tema que me foi passado é justamente a missão da igreja. Este é o tema que me foi passado, a missão da igreja. Eu fiquei pensando em se eu trago uma mensagem de avivamento, ou se trago uma mensagem talvez de reflexão para nós, e cheguei à conclusão de que deveria trazer uma mensagem de reflexão, que cada um de nós saísse deste lugar pensando, refletindo sobre alguns pontos, sobre como temos sido, como temos feito o trabalho, se temos sido de facto igreja ou não, se temos cumprido com a nossa missão ou não. Baseado nesses textos aqui que acabamos de ler, eu vou trazer aqui algumas lições, alguns pontos para nós. Em primeiro lugar, eu queria aqui definir o tema, já que o tema é a missão da igreja. Então, queria definir aqui as duas palavras, a palavra missão e a palavra igreja. Quando falamos sobre missão, especificamente neste tema aqui, a missão da igreja, quando falamos sobre a missão, quando falamos sobre missão, pretendemos falar sobre o trabalho, pretendemos falar sobre o papel. Aleluia! Eu repito, quando falamos sobre a missão da igreja, pretendemos falar sobre o trabalho da igreja, pretendemos falar sobre o papel da igreja, pretendemos falar sobre o propósito. Então, quem fala de missão, automaticamente fala sobre o trabalho, automaticamente fala sobre o papel, automaticamente fala sobre o propósito. Pretendemos aqui também falar sobre a utilidade da igreja, para que serve a igreja, ok? Ao falarmos da missão da igreja, estamos a falar sobre o trabalho, estamos a falar sobre o papel, estamos a falar sobre o propósito, estamos a falar sobre a utilidade. A palavra missão também nos fala sobre o objetivo. Quando falamos sobre a missão da igreja, então pretendemos falar sobre o objetivo da igreja. Em outras palavras, o dever da igreja. Então, são essas palavras que eu quero que você leve para casa. O trabalho, o papel, o propósito, a utilidade, o objetivo e o dever. Aleluia! Pretendemos falar sobre o trabalho da igreja, sobre o papel da igreja, sobre o propósito da igreja, sobre a utilidade da igreja, sobre o objetivo da igreja, sobre o dever da igreja. Se você ocupa uma posição, mas você não sabe qual é o teu papel, qual deve ser o seu papel, o que você deve fazer, qual é o objetivo de você estar naquele lugar, obviamente, você pode falhar, você vai falhar.
A questão não é a posição que você ocupa, mas a questão é o conhecimento sobre a posição, o conhecimento sobre o trabalho, sobre o papel, sobre o propósito, sobre a utilidade, o objetivo da posição em que você se encontra. Aleluia! Você pode ser um homem e casar, e você se torna esposo. Você ocupa o papel de esposo, você ocupa o papel talvez de pai de família, mas se não souber qual é o propósito, qual é a sua função, qual é o seu papel como esposo, como pai, obviamente você vai falhar. Então, para que você não falhe, você precisa aprender, você precisa saber qual é de facto o trabalho, qual é o papel, qual é o propósito, qual é a utilidade, qual é o objetivo, qual é o dever. A segunda palavra, que é a palavra igreja, acho que todos nós conhecemos o conceito. Muitas vezes, né, nós definimos a palavra igreja como sendo aqueles que foram chamados para fora do mundo. É desta forma que a maior parte de nós define a palavra. Mas eu queria trazer aqui alguns conceitos, e o primeiro conceito da palavra igreja que eu quero deixar para nós é o conjunto de todos os salvos em Cristo Jesus. Quando falamos sobre igreja, estamos a falar sobre aqueles que são salvos, aqueles que foram salvos em Jesus. Então, igreja que nós estamos aqui a nos referir, ainda não são as quatro paredes aqui, mas somos nós que fomos salvos. Pergunte ao irmão que está do teu lado: você é salvo? Pergunte para ele: você é salvo? O que é que ele disse? Ele é ou não? Que ele responda. Pergunte para ele: você é salvo? Então, a igreja é o conjunto daqueles que foram salvos. E aqui nesta tarde, eu tenho a certeza que eu estou diante daqueles que foram salvos, que são salvos em Cristo Jesus. Se tem aqui um salvo, poderia aplaudir, porque estou falando de ti, estou falando de nós, estou falando aqui de você que foi salvo em Cristo Jesus. Quando eu falo de igreja, estou falando sobre o conjunto daqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor, daqueles que foram resgatados. O irmão que está aí do teu lado, a irmã que está sentada aí do teu lado, olhe para ele e diga para ele: você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele não ouviu, você pode dizer com um tom um pouquinho mais alto: você foi comprado pelo sangue de Jesus. A igreja é o conjunto daqueles que foram comprados pelo sangue, daqueles que foram resgatados. Nós não estamos mais presos, mas nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Você é um resgatado, você é alguém que foi comprado, não com ouro nem com a prata, mas você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Quando falamos sobre a igreja, estamos a falar sobre o conjunto daqueles que foram escolhidos e foram chamados. Aleluia. E quando eu penso nesse conceito, eu fico feliz, porque o que vem em minha mente é que há um Deus sentado no trono, um grande Deus, que é o Senhor de todos e de tudo. Ele é o dono de tudo e é o dono de todos. Ele é o Deus acima de tudo e acima de todos. E este Deus olha para o mundo e ele escolhe e ele chama. Se você está aqui, não é porque você se escolheu, mas se você está aqui, é porque um Deus te escolheu. É porque Ele não apenas escolheu, mas Ele também chamou. Eu repito, se você está aqui, não é porque você veio, não é porque você se escolheu, mas é um Deus, um grande Deus sentado no trono. Ele te escolheu, Ele te chamou. Se você está aqui, é porque Ele olhou e Ele escolheu e Ele chamou. O grande Deus me escolheu, o grande Deus me chamou, o grande Deus olhou e me escolheu. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele encontrou em mim, eu não sei o que Ele via no meu futuro. Só sei que Ele olhou e Ele escolheu. Só sei que Ele olhou e Ele chamou. Eu não tenho nada para dar em troca diante do chamado que Ele deu, mas eu sei que Ele olhou para mim e Ele escolheu e Ele chamou. Isto é que nós chamamos de graça. Não é por aquilo que nós temos, não é por aquilo que nós somos, não é por aquilo que nós sabemos, não é por aquilo
aquilo que nós podemos fazer. Mas o grande Deus olhou para nós e disse: eu escolho, eu chamo. A maior parte de nós aqui somos aqueles que talvez o mundo não poderia escolher, o mundo não poderia olhar. Se olhássemos para o seu passado, você não seria escolhido. Mas o grande Deus que é o dono de tudo e de todos, Ele olhou para ti e Ele viu o potencial em ti. Ele olhou para ti e Ele viu alguém que poderia ser salvo. Ele olhou para ti e não é questão daquilo que você tem, daquilo que você sabe, mas Ele viu aquilo que Ele poderia fazer junto contigo, através de ti e em ti. É isso que Ele viu e Ele me concedeu a graça. Se há pessoas aqui nesta tarde que o Eterno concedeu a graça, que o Eterno chamou, que o Eterno escolheu, será que essas pessoas poderiam aplaudir ao grande Deus que olhou, que escolheu? Será que você poderia aplaudir este Deus que olhou e escolheu? Não, você pode fazer melhor do que isso ainda. Você poderia aplaudir ao Deus que está no trono, ao Deus que está sentado no trono, ao Deus que chamou, ao Deus que escolheu. Ele olhou e escolheu. Você poderia aplaudir a Ele. Não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você pode, não é por aquilo que você é, não é pelo teu diploma, não é pela tua família, mas Ele olhou, Ele escolheu e Ele chamou. Graça, meu Senhor Jesus. Mas qual é a nossa missão então? Quando falamos de igreja, já que estamos a falar de nós, então qual é a nossa missão? Eu não vou longe, eu serei breve. Quando eu digo isso na igreja onde eu sou pastor, que eu serei breve, então eles sabem que dificilmente consigo ser breve. Mas acho que nesta tarde eu serei mesmo breve. E tentei resumir o pensamento em algumas palavras. Quando falamos sobre a missão da igreja, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu encontrei é justamente aquilo que nós lemos. Em Marcos capítulo 16, o versículo 15, onde Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu consigo entender que a nossa missão, a tua missão, a minha missão, a nossa missão como igreja, você pode apontar, você que está anotando, a nossa missão é pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer: a tua missão é pregar o evangelho. Repita isso para que isto fique gravado na sua mente. Diga para ele: a tua missão é pregar o evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, ele deixou esta ordem e ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Eu fiquei refletindo sobre a palavra evangelho. Como todos sabem, a palavra evangelho significa boas novas. Aleluia. Eu repito, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Eu repito ainda, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. É isto que significa a palavra evangelho. E Jesus disse: anunciai, ide a todo mundo e pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Eu disse que a nossa missão, a tua missão, a missão da igreja é a pregação do evangelho, é pregar o evangelho. O evangelho significa boa notícia, boa nova. Aleluia, aleluia. É a gente levando uma boa nova àqueles que estavam presos, aqueles que estão presos, aqueles que têm recebido durante a vida toda notícias ou novas que na verdade não são boas, e você tem o evangelho para levar para essas pessoas. É como aquilo que aconteceu lá
no Antigo Testamento, quando os 4 leprosos, ok? A cidade toda sitiada com fome durante um longo tempo. E os 4 leprosos, eles vão e eles cobrem a comida, eles encontram a comida. E um deles diz assim: olha, são dias de boas novas e nós não podemos guardar esta notícia. A cidade lá estava com fome, as pessoas lá dentro estavam com fome, e eles tinham uma notícia que poderia ajudar aquelas pessoas que estão lá com fome. É desta forma que você deve enxergar a pregação do Evangelho. O mundo está numa situação de fome. O mundo está numa situação de necessidade. O mundo está numa situação e eles precisam de uma palavra. Eles precisam de uma boa nova. E esta boa nova está em nós. Esta boa nova foi confiada a nós. E nós temos esta notícia. E podemos levar esta notícia a eles e dizer para eles: Jesus morreu por ti. Aleluia. Aleluia. É preciso que a igreja entenda que quando nós falamos sobre Evangelho, não estamos a falar do nome do pastor, mas estamos a falar de Jesus. Eu repito, quando nós falamos sobre Evangelho, não estamos a falar do nome do pastor, mas estamos a falar de Jesus. Quando nós falamos de Evangelho, não estamos a falar do nome da denominação. Porque muitas vezes quando a gente sai, quando a gente vai evangelizar, o que mais fazemos é levarmos o nome da nossa igreja, é levarmos o nome da nossa denominação, e às vezes o nome até do nosso pastor. Venha, o meu pastor é um profeta. Venha, o meu pastor é um apóstolo. Venha, o meu pastor é um mestre. Venha, o meu pastor pode te ajudar. A notícia, a boa nova que o mundo precisa ouvir, não é o nome do teu pastor, não é o nome da denominação, não é o nome da igreja, mas a boa notícia que o mundo precisa ouvir é a notícia sobre a pessoa e a obra de Jesus. Aleluia! Eu sei que você ama muito a tua igreja, eu sei que você ama a tua denominação, eu sei que você ama muito o teu pastor, mas entenda uma coisa: igreja não salva. Entenda uma coisa: o nome da igreja não salva ninguém. Entenda que o nome da denominação não salva ninguém. Entenda que o nome do pastor não salva ninguém. Há um único nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu disse: há um único nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Há um único nome que todo joelho se dobra e toda língua confessa, e este nome está acima de todos os nomes, está acima de toda denominação, está acima de nomes de todas as igrejas, está acima de nomes de todos os profetas, mestres, apóstolos e pastores. É o nome de Jesus. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer para ele: Evangelho é Jesus. Pode dizer: Evangelho é Jesus. Ele não ouviu, você pode insistir com ele: Evangelho é Jesus. Aleluia, aleluia. Será que poderíamos aplaudir ao nome deste Senhor Jesus? Você pode aplaudir ao nome do nosso Senhor Jesus? Não. Eu perguntei: será que você pode aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus? O nome que está acima de todos os nomes. O nome que está acima de toda a denominação, de toda a igreja. O nome que é maior do que o nome de Abraão, maior do que o nome de Isaac, maior do que o nome de Jacó, maior do que o nome de Davi, maior do que o nome de Salomão, maior do que o nome de Elias, maior do que o nome de Eliseu. É o nome de Jesus. Outro nome comparado, o grande sou. Aleluia, aleluia. Evangelho é Jesus. Evangelho é falar sobre a obra de Jesus. Aleluia. Não é falar sobre a obra do nosso pastor, do nosso profeta, do nosso apóstolo. Não é falar sobre a obra da nossa igreja, da nossa denominação, mas é falar sobre a obra de Jesus. Aleluia. Quando eu falo do Evangelho, eu estou falando de Jesus. Quando eu falo do Evangelho, eu estou falando sobre a obra de Cristo. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele cumpriu. E às vezes, nós nos esquecemos, exaltamos tantas coisas.
exaltamos tantas pessoas e nos esquecemos daquilo que é essencial, aquilo que Jesus fez. E o que salva, o que pode salvar é a compreensão daquilo que Jesus fez, da obra de Jesus. Então, quando nós pregamos, quando anunciamos ao mundo o Evangelho, devemos anunciar não a obra dos homens, não a obra de uma denominação, mas é a obra de Jesus. Aleluia! Aquilo que ele cumpriu. Entenda, quando eu falo sobre a obra de Cristo, quando eu falo sobre a obra de Jesus, entenda que é uma obra que só ele cumpriu. Antes dele ninguém cumpriu. Depois dele ninguém vai repetir e ninguém vai cumprir. É algo que Abraão não cumpriu. É algo que Isaac não cumpriu. É algo que Jacó não cumpriu. É algo que Davi não cumpriu. É algo que Salomão não cumpriu. É algo que Elias não cumpriu. É algo que Eliseu não cumpriu. É por isso que todos os profetas apontavam para ele. Todos os reis apontavam para ele. Todos do Antigo Testamento apontam para ele. E todos do Novo Testamento também apontam para aquilo que ele fez e cumpriu. Yes. Aleluia! Ei. Aleluia! Ei. E quando você entende aquilo que ele cumpriu, a sua obra, é isso que você vai anunciar para as pessoas. Você vai dizer àquele que é condenado que alguém pagou preço por você. Oh. Você vai dizer àquele que se sente o mais impuro de todos, o mais injusto de todos, você pode dizer para ele que alguém levou toda a nossa injustiça, alguém pagou o nosso preço e pegou da sua justiça e deu para nós. Alguém verteu o seu sangue na cruz para nossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Me entenda, por favor, me entenda. Devemos apontar, o Evangelho aponta para a obra que Jesus fez. É por isso que aquele dia quando João Batista batizava as pessoas, muita gente vinha até ele, achando que ele talvez fosse o homem, achando que ele talvez fosse o Messias. E inclusive um outro dia perguntaram para ele: és tu? E ele diz: não. Se fosse nosso tempo, nós os homens de Deus atual, poderíamos dizer: sim, sou eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou. Mas João Batista disse: eu não, é um outro. E o que eu gosto em suas palavras é quando ele diz: convém que eu diminua e que ele possa crescer. Convém que eu diminua e que ele possa crescer. A Bíblia diz que aquele dia multidões iam, multidões. E João Batista olha no público, apesar de muita gente, mas ele conseguiu enxergar apenas uma pessoa. Mas aquele dia ele não o enxergou como uma pessoa, mas ele o enxergou como um cordeiro. Ele diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Não, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Não, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu repito ainda, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aquilo que Abraão não conseguiu fazer, aquilo que Isaac não fez, aquilo que Jacó não fez, mas o Cordeiro de Deus fez. Nós não éramos povo e ele nos fez povo. Nós não éramos filho e ele nos fez filho. Nós não éramos justos e ele nos fez justos. Estávamos distantes do Pai e ele nos aproximou do Pai. Havia uma separação e ele quebrou a separação. Eu sou filho por causa dele, eu sou justo por causa dele, eu sou santo por causa dele, eu estou na presença do Pai por causa de... É por causa da obra dele, é por causa dele, é por causa dele, é por causa da sua obra. Eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho
de Deus. Podemos cantar essa parte aí? Você pode cantar, vai. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito, perfeito amor que me alcançou, me resgatou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Na igreja onde eu sou pastor, eu gosto quando eu estou a pregar, a gente prega e cantamos um pouco. Eu prego e cantamos um pouco. Eu não sei se aqui a moda pega, né? Eu quero que você cante Ele é o Cordeiro, do Bambila. Eu quero que a igreja toda cante. Cordeiro, é o nome mais alto. Você pode cantar? É soberano Deus, incomparável, Deus cheio de amor, Ele é meu Salvador, Ele é Deus da glória, Ele é o Cordeiro, é o nome mais alto, soberano Deus, incomparável, Deus cheio de amor, Ele é meu Salvador, Ele é Deus da glória, seu nome é Cordeiro, Jesus, meu Cordeiro, Jesus, oh, seu nome, Pai, 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 Pai,
Você pode aplaudir ao teu Senhor? Pode sentar. Evangelho é Jesus. Evangelho é a obra de Jesus. É anunciar. Pregar o Evangelho é anunciar sobre a pessoa de Jesus. É anunciar sobre a obra de Jesus. Aquilo que Ele cumpriu. Aquilo que Ele fez. É falar sobre a missão de Jesus. Aleluia. Aleluia. Evangelho é falar sobre veio, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu, está sentado à direita do Pai e Ele voltará. Isto é Evangelho. Eu repito, Evangelho é anunciar que Ele veio, que Ele viveu, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu, está sentado à direita do Pai e Ele voltará. É o resumo do Evangelho. Aleluia. Infelizmente, a gente hoje trocou a mensagem, a igreja trocou a mensagem. A mensagem, a igreja trocou pela psicologia. A gente trocou pela sociologia. A gente trocou pela demonologia. A gente trocou por outras coisas e nos esquecemos do Evangelho. E se você notar, vai ver que o que mais atrai as pessoas nas igrejas atualmente não é de fato o Evangelho, mas é uma outra pregação, é um outro Evangelho, como Paulo diz em Gálatas capítulo 1. É uma outra mensagem. Uma mensagem que o centro já não é Jesus, mas o centro é o homem. É uma mensagem onde o mais importante é que a pessoa se sinta bem, é que a pessoa se sinta capaz, é que a pessoa se sinta que ele pode fazer. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que não exalta o ego do homem, mas exalta a pessoa e a obra de Jesus. Você precisa entender a diferença entre a psicologia e o Evangelho. Há uma grande diferença entre a sociologia e o Evangelho. Há uma grande diferença entre a mensagem coaching e o Evangelho. Uma coisa é você ser um bom coach e uma outra coisa é você ser um bom pregador. Você pode ser um bom coach, mas ser um péssimo pregador. Um bom coach vai fazer de tudo para que você se sinta bem. Mas um bom pregador não está preocupado ainda em você se sentir bem, mas está preocupado em você ser salvo, em você ser edificado, em você ser transformado pela palavra. Se você não vai se sentir bem, pouco importa, mas que a palavra entre, que a palavra faça o trabalho que deve fazer. Este é o pregador, diferente do coach. Aleluia, aleluia. Nós trocamos a mensagem, nós trocamos o Evangelho pela demonologia, onde a gente exalta mais os demônios, os nomes dos demônios. Este aqui deve ser o trabalho do demônio X. Este outro deve ser o trabalho de um outro demônio. A gente dá nome a todos os demônios e o crente conhece todos os nomes de todos os demônios. E conhece todas as obras de todos os demônios. E alguém que entende tanto de demonologia que tudo que acontece na sua vida vai atribuir a algum demônio. Se casou e fez 2 anos, não está tendo filho, isto aqui deve ser obra do demônio. Se de noite há calor, então isso deve ser obra do demônio. E quando faz frio, então também é obra do demônio. Se ele estiver preso no engarrafamento, isto é obra do demônio. Qualquer coisa que aconteça em casa, isso é obra do demônio.
A gente encheu tanto as pessoas com a mensagem sobre demônios que as pessoas se esqueceram da obra de Jesus, que é maior e é mais eficaz do que a obra do diabo, do que a obra dos demônios, do que a obra dos feiticeiros. Devemos encher as pessoas do Evangelho a tal ponto que mesmo que o diabo se levante, mesmo que os demônios se levantem, mesmo que os bruxos se levantem, mesmo que o diabo faça coisas, mesmo que os demônios façam coisas, mesmo que os bruxos façam coisas, mas a pessoa está tão centrada em Jesus, a pessoa está tão descansada em Jesus, a pessoa está tão confiante na obra de Jesus, que não tem medo da obra do diabo, não tem medo da obra do demônio, não tem medo da obra do bruxo, não tem medo da obra do quimbandeiro, porque Jesus é maior. Ele é aquele que está em maior é aquele que está em ti, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em mim. É maior, é maior, é maior. Cante comigo, Jesus. Deus é maior, é maior. Você pode cantar isso? Maior. O meu Deus é maior, Maior, mais forte. Adora teu Deus, Ele é maior. o meu Deus é maior, Yes! é maior, Mais alto. é maior, O meu Deus é maior. o meu Deus é maior, é maior, Com toda a sua alma. o meu Deus é maior, A missão da igreja é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é falar de Jesus, falar da obra de Jesus, falar da missão de Jesus, falar daquilo que Ele cumpriu. É totalmente diferente do outro Evangelho que está sendo anunciado, que está sendo pregado, onde a maior preocupação é o homem. Entenda, a segunda missão é desta forma que eu coloco. A primeira missão, pregar o Evangelho. A segunda missão, fazer discípulos. Aleluia. Não basta a gente pregar, mas devemos fazer discípulos. Cada pastor, cada líder, cada cristão deve ser capacitado a fazer discípulo. Aleluia. Eu não digo discípulos do pastor Simplício, não digo discípulos do reverendo Caleb, eu não digo discípulos do líder Benção, mas eu digo discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Às vezes nós, líderes, ficamos tão preocupados que aqueles que nos seguem, aqueles que estão a nosso atrás, sejam como nós, que falem como nós, que possam vestir como nós. Inclusive o cabelo deve ser igual ao meu. Eu deixo o cabelo, ele também deve deixar. Eu deixo muita barba, ele também deve deixar. É o mesmo estilo, é tudo. Mas essas mesmas pessoas que se tornam nossas cópias, não são cópias de Jesus. Ei! É uma cópia autêntica do pastor, é uma cópia autêntica do líder. Mas a pessoa se esqueceu de que Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
Na verdade, o povo não está imitando Paulo, mas o povo está imitando o Jesus que Paulo imita. Paulo não está fazendo seus discípulos. Paulo está fazendo discípulos de Jesus. E essa capacidade de fazer discípulos não deve ser algo apenas dos líderes, mas todo cristão deve ser capaz de fazer discípulos. Mamãe, papá, lá em casa onde você está, a tua missão como pai, a tua missão como mãe é fazer dos seus filhos discípulos. Você lá onde vive, lá onde você paga a renda, a tua missão é fazer do vizinho, da vizinha, um discípulo. A tua missão não é você acordar de manhã às 4 de madrugada, você acordar e começar a gritar: fogo, fogo, fogo para vocês. Não é isso que eles precisam. Eles precisam ouvir a boa nova. Eles precisam ser transformados. Eles precisam se tornar discípulos. E vão se tornar discípulos através daquilo que você anuncia e através daquilo que você vive. Se você anuncia uma coisa e vive outra coisa, eles não vão se tornar discípulos. Só vão se tornar discípulos quando aquilo que você diz é aquilo que você vive. Quando você vive aquilo que você ensina ou prega, quando você vive aquilo que você diz, então aí eles vão te seguir. Aí eles vão se tornar discípulos. Vão querer ser igual a você. Aleluia. Aleluia. A missão da igreja, em terceiro lugar, é ensinar. Eu pego aqui palavras nesses textos que nós lemos. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz assim: ensinando-os. Então a igreja está aí para ensinar. Aleluia. Antigamente eu gostava mais daquelas pregações que agitava o povo. Todo mundo levantava. Mas aí depois do culto você pergunta: você aprendeu o quê? A pessoa não aprendeu nada. A quem grita amém, simplesmente porque o irmão ou a irmã que está do seu lado também gritou amém. Talvez ele até estava distraído, nem ouviu aquilo que o pregador disse, mas assustou o outro, levantou a mão, então ele também levanta a mão. Se todo mundo pegou a cabeça, ele também pega a cabeça. Todo mundo vai gritar open, ele também vai gritar open. Mas na verdade a pessoa não aprendeu nada. Aí atualmente eu opto por mensagens de ensinamento, explicando cada coisa, para que cada um que entrar na sala, cada um que entre na sala possa sair da sala com alguma coisa. Não é só vir do culto, chegar em casa e alguém perguntar: como é que foi? Ei, hoje dançamos, cantamos, pulamos. E o pregador? Não, ele é um alto assim, estava de fato, estava... Mas o que ele ensinou? Ensinou até o quê? Falou até o quê? Não sei. Então a pessoa gritou amém, pulou na sala, mas não entendeu nada. É por isso que eu aconselho nossos pregadores. A nossa maior preocupação não deve ser o povo aplaudir, não deve ser o povo gritar, e nem devemos seguir a agitação do povo, porque às vezes nos agitam e vamos para uma direção que não é a direção que deveríamos seguir. A nossa maior preocupação deve ser instruir as pessoas. É através do ensinamento, é através da instrução que a pessoa começa a aprender como viver como Jesus, como falar como Jesus, como agir como Jesus, como pensar como Jesus. Igreja não é lugar de agitação, igreja é lugar de instrução. Igreja não é lugar de muita emoção, igreja é lugar de muita instrução. E a tua maior preocupação deve ser: eu fui para um culto e eu preciso de instrução, preciso de ensinamento, eu devo voltar com alguma coisa, aprendi alguma coisa. Isso é importante. Aleluia. A missão da igreja é pregar o evangelho, é fazer discípulos. A missão da igreja é ensinar, e a missão da igreja é manifestar o poder de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Marcos: esses sinais irão de seguir. A mesma coisa em Atos. A Bíblia vai dizer que enquanto eles pregavam,
enquanto eles ensinavam, Deus, Ele confirmava a mensagem através de muitos prodígios e sinais. Igreja de Deus, devemos orar a Deus, devemos pedir que assim como foi na época dos apóstolos, que volte a ser a mesma coisa nos nossos dias. Aquele Deus que agiu lá naquela época, pode agir hoje na nossa época. Aquele Deus que ungia, aquele Deus que levantava, capacitava homens, Ele pode fazer de novo hoje. Ele pode ungir, Ele pode capacitar. Existem homens que podem ser usados fortemente. Evangelho, para se diferenciar das outras religiões, das outras pregações, deve ser acompanhado pela manifestação do poder de Deus. Evangelho é poder. Aleluia, aleluia. Evangelho é poder. E onde a pregação do Evangelho, então nós podemos encontrar também curas, nós podemos encontrar libertações, nós podemos encontrar milagres. Jesus fez, Jesus faz e Jesus continuará fazendo. A missão da igreja é justamente manifestar o poder de Deus. Aleluia. Aquilo que o mundo talvez não viu no Islã, não viu em nenhuma outra religião, mas que possa encontrar no Evangelho e que possa saber que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus capaz de fazer, é um Deus capaz de agir. É por isso que eu acredito que nesses dias, nesses últimos dias, Deus está ungindo, Deus vai ungir, Deus vai capacitar. O irmão que está aí do teu lado, a irmã que está aí do teu lado, é um homem que Deus vai ungir, é uma mulher que Deus vai ungir e usar. Há um homem ao teu lado que vai ser usado poderosamente em curas. Há uma mulher ao teu lado que vai ser poderosamente usada em profecias. Alguém sentado aí ao teu lado, que Deus está ungindo, que Deus está capacitando e que Deus vai usar fortemente nesses dias. Em último lugar, para fechar hoje, a missão da igreja é ajudar. Atos capítulo 2, versículo 44. Ajudar os de dentro e também ajudar os de fora. Ao invés, perdemos justamente por Islão, porque eles são fortes nisso e nós somos fracos, muito fracos. Mas a missão da igreja é ajudar tanto os de dentro como também os de fora. É por isso que eu insisto ainda. Ao invés, as pessoas entendem mal, as pessoas às vezes são tão desequilibradas em alguns pontos, né? Não podemos ensinar isso, não podemos pregar isso e aquilo. Eu acho, pelo que eu leio na Bíblia, se a igreja pretende cumprir com essa missão, se a igreja pretende ajudar tanto os de dentro como os de fora, assim como acontecia naquela época, então Deus deve abençoar algumas pessoas, materialmente e financeiramente. Eu repito, Deus deve abençoar algumas pessoas materialmente e financeiramente. Yes. Aleluia. A igreja não é um conjunto de pobres. As pessoas têm preconceitos, tanto na questão da política, como também na questão da prosperidade. E a evangelização exige finanças. Se queremos alcançar pessoas, se queremos fazer o trabalho da evangelização, vamos precisar de pessoas que terão que financiar, pessoas que terão que abençoar. E essa coisa de mendigar diante dos políticos atuais, devemos acabar com isso. Devemos ter irmãos e irmãs dentro da igreja que podem financiar o nosso trabalho, os nossos projetos, a nossa visão.
É por isso que eu oro, é por isso que eu peço que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe você neste ano 2022, que novas portas se abram, que você se torne um mantenedor, que você se torne um patrocinador da obra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Osana. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Amém, amados. Só mais 2 minutos, vamos terminar.